desse templo. Amém? Não existe poder espiritual sem oração. Quantas pessoas que são vazias por dentro, porque não tem uma vida de oração, porque não pede o Senhor poder, não pede o Senhor a oração, aumento de poder espiritual, porque não oram. Pessoas que são vazias por dentro, pessoas que abram a boca, você não sente a essência de Deus, você não sente a vida de Deus, você não sente a presença de Deus, porque essa pessoa não tem uma vida cotidiana de oração. Não existe vida cristã sem oração, eu quero adiantar, senão eu vou demorar demais. Não existe vitória, irmãos, sem oração. O crente, ele passa por luta sim, mas na sua vida precisa ter as vitórias de Cristo para glorificar a Cristo. Porque nós só vamos obter vitória se nós orarmos. E aqui o Espírito Santo está me lembrando da promessa do pastor Luiz e da pastora Diné de ir embora. E o dia que eles forem embora? E se o Senhor não agir na minha vida com graça para ser usado como Ele é, vocês vão desanimar? Ou vocês vão entrar para o quarto e orar? Ou vocês vão começar desde agora? Porque tem muitas pessoas preocupadas, mas essas pessoas não têm uma vida de oração. Porque não existe vida cristã sem oração. Não existe vitória sem oração. Não existe a intervenção de Deus sem oração. Eu estou dizendo para vocês a importância da oração. Como eu escrevi aqui, é só nós olharmos para esse local, para essa casa, para os lotes à frente, vocês vão perceber o poder da oração. É só você pegar a história da igreja Batista Tempo de Deus, para a glória do Senhor. Começou na casa da mãe do pastor Luiz, no terraço. E olha onde ela veio parar, a estrutura que Deus deu. E eu te explico, o homem pode fazer isso? Tudo isso, irmãos, é fruto de oração. Oração. Amados, porque quando eu olho para a Bíblia, o que eu vejo? Homens e mulheres orando. Diz a Bíblia que Elias era um homem simples, como eu e você, humano. Só que Elias orava. A diferença de uma pessoa para outra, de um homem de Deus, vamos dizer assim, para o outro, é somente essa: a oração, a busca, a entrega, a sinceridade. Não existe, no reino de Deus, não existe acepção de pessoas. Aprende essa, não existe escolhidos, queridos, queridinhos. Jesus passa a mão mais na cabeça de um do que nos outros. Ah, não, o Senhor, não, fulano, você é especial para Deus. Olha quantos dons Deus te deu. Olha quanta coisa você tem. Não. Essa pessoa, ela ora, ela pede, ela busca. Porque diz a Bíblia que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Então não é que Deus não escolheu você. Deus escolheu a todos, porque diz a Bíblia que Jesus morreu por todos. A questão é, uns vão orar mais e outros vão orar menos. Uns vão buscar mais, outros vão buscar menos. Então não existe queridinhos no reino de Deus. Existe aquele que busca mais, aquele que pede mais, aquele que recebe mais, aquele que busca menos, aquele que pede menos, e aquele que vai receber menos de Deus. Então quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens e mulheres orando. Eu vejo Abraão orando, Abraão intercedendo por Ló. E a Bíblia diz que Deus destrói a cidade com fogo, mas poupa Ló e a sua família por meio da intercessão de Abraão. Deus promoveu livramento e salvação por causa da oração de um homem.
ele aniquila toda a cidade, mas salva uma família, porque Abraão só estava orando por Ló. Se Abraão orasse por outras pessoas, eu tenho certeza que outras pessoas seriam salvas. Mas a Bíblia diz que quando o homem tem um relacionamento com Deus, a Bíblia diz que Deus ouve esse homem. E Deus intervém na terra. E por causa da oração de Abraão, Ló e toda a sua família foi salva. Eu vejo Ana estéril, desprezada pela sua rival, mal compreendida por Eli, o sacerdote, mas aquela mulher orou. E a Bíblia diz que Deus fez um milagre na vida daquela mulher. A Bíblia diz que Deus abre a sua madre, dá a ela um filho, o nome dele é Samuel, o maior juiz, o maior profeta e o maior sacerdote daquele tempo. Tudo isso fruto de oração. O que eu vejo? Eu vejo Jacó. Jacó no vale de Jaboque, aos 91 anos de idade. Diz a Bíblia que ele tem um encontro extraordinário com Deus. Por quê? Ele chegou naquele lugar e falou assim: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó estava orando. Diz a Bíblia que Deus aparece para ele, ele agarra a perna do Senhor, Deus fere a perna dele, mas ele sai daquele lugar com o nome e o seu caráter transformado, de Jacó para Israel, fruto de oração. Eu vejo Eliseu com seu servo, cercado pelos arameus. Diz a Bíblia que o exército inimigo era enorme, irmãos. E o servo de Eliseu ficou desesperado, porque eles cercaram o ambiente onde eles estavam. E Eliseu fala para esse homem assim: não temas, porque maior são os que estão conosco do que contra nós. Então Eliseu ora, pede ao Senhor para abrir os olhos espirituais daquele homem, e diz a Bíblia que os olhos dele são abertos, e ele enxerga um monte cheios de cavalos e carros de fogo. E Deus então cega o inimigo e dá livramento para Eliseu e o seu servo, fruto de oração. É isso que eu quero mostrar a vocês, a importância da oração. Porque a oração, irmãos, ela tem um poder. Ouça isso aqui. A oração, ela tem o poder de mudar a sua vida. A oração, ela tem o poder de transformar a sua vida. Não importa como você é, não importa o que você já fez no passado, a oração, ela pode mudar completamente a sua vida. Como aconteceu com esses homens que eu falei com você. Se você não sabe, Jacó era um enganador. Vou usar essa expressão: pilantra, sem vergonha, safado. Jacó era esse homem. Enganador. Enganou o próprio pai, que estava cego, por causa de bênção, por causa de riqueza, de tão sem vergonha que ele era. Só que na oração, aquele homem foi mudado. E eu quero dizer a vocês, eu escrevi aqui, é impossível você não ser transformado quando você se torna um homem de oração. É impossível. Sabe por que Deus ainda não te transformou? Porque você não entrou ainda para o seu quarto e começou a orar. Sabe por que Deus ainda não acabou com o pecado de estimação na sua vida? Porque ainda você não entrou para o seu quarto e orou. Porque você ainda não fez como esses homens. Porque ainda você não fez como Jacó, que falou para Deus assim: eu só saio desse lugar aqui, Senhor, se o Senhor mudar minha vida. Eu duvido que o dia que você entrar para o seu quarto e falar para Deus: eu só saio desse lugar quando o Senhor mudar minha vida. Não é minha vida financeira, não é minha vida profissional, é a minha comunhão com o Senhor. São os meus pecados. Senhor, diz a tua palavra que o Senhor veio para me convencer do pecado, então eu não saio daqui enquanto o Senhor não me sarar, não tirar esse pecado de mim. Eu duvido que você sai daquele lugar sem ser transformado. A igreja está doente
infelizmente, porque a igreja não está orando. A igreja está pegada a homens, a igreja está pegada a pessoas, a igreja está pegada a amigos, a igreja está pegada, como sempre o pastor fala aqui, a irmã que ora, o irmão que jejua, só o irmão, mas a pessoa não tem comunhão com Deus. Por isso não há transformação na vida dessas pessoas. Falo isso, irmãos, para o bem de vocês, para o crescimento de vocês. Então é impossível, quando você se torna uma pessoa de oração, você não ser transformado. Jacó era mentiroso, enganador, sem vergonha. Ele passou a ser um homem de Deus. É possível você se tornar um homem de Deus. É possível, se você se tornar um homem de oração. O que a oração faz? A oração também, irmãos, ela abre os nossos olhos espirituais. Ouça isso aqui, como Deus fez com Eliseu e seus servos. Gente, isso aqui é tremendo. Você já viu uma pessoa que ora, ela permanecer no engano? Porque eu provo para você na Bíblia que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela pode até ser enganado ou enganada. Mas pastor, como assim? Samuel foi enganado pela aparência. Quando ele viu Eliabe, ele falou assim: certamente esse é o escolhido do Senhor. Mas na mesma hora, como ele era um homem de oração, Deus falou com ele assim: Samuel, o homem olha a aparência, mas eu sondo o coração. Esse não é o escolhido. O escolhido está lá no pasto. Então você já viu um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele permanecer no engano? Ele pode até ser, por um momento, mas Deus vai lá e fala com ele: ó, fulano de tal, enganador. Aí Deus vai lá e dá um sonho. Aí, poxa vida, é verdade. E Deus mostra. Porque a oração, irmãos, ela abre os seus olhos espirituais. Por isso que tem muita gente caindo no engano, tomando decisão precipitada, com a vida toda torta. Por quê? Porque ela não tem o costume de orar. Porque a oração, ela vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai falar com você. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te direcionar. E tenha certeza que você nunca irá permanecer no engano. Para quem não sabe, existe uma história verdadeira. É a história da guerra de Israel, dos 6 dias. Aconteceu em 1967, depois você joga no Google. É uma história linda. Israel foi pego de surpresa pelos inimigos, se eu não me engano, o Egito, Jordânia e Síria. Israel estava num Shabá. Eles não, sábado para eles é sagrado, né? Eles não entram em guerra, eles não fazem nada. Então o inimigo pegou Israel de surpresa e cercou Israel de todas as voltas, com tanques, com tudo que vocês imaginarem, para destruir Israel. Existe uma história, essa guerra dos 6 dias, irmãos, pesquisa lá, é bacana. Existem vários milagres que Deus fez, porque Israel foi pego de surpresa, eles não tinham como se defender. E Deus fez coisas extraordinárias. E uma das coisas era o que rapidamente os soldados israelenses eles teve que se aprontar, vestir suas roupas e ir para a guerra. E de repente eles meio que sem estratégia, porque o inimigo já estava ao redor. E aí diz a história que um grupo pequeno, se não me engano, de 8 soldados, eles entraram num campo de guerra. E quando eles perceberam, era um campo minado de bomba. E o capitão e o líder daquele grupo disse para o grupo assim: olha, nós não podemos dar mais nenhum passo, porque se nós andarmos para a direita, esquerda, para trás ou qualquer lugar, pode ter uma bomba aqui e todos nós vamos morrer. Aí diz a história que um soldado, ele dobra os seus joelhos, ele começa a orar ao Deus de Israel. Ele fala assim: Senhor, abra os nossos olhos, faça-nos enxergar essas bombas. E ele começa a orar, irmãos. E diz a história que de repente Deus manda um vento, mas uma ventania que eles teve que agachar, tampar os olhos, porque a ventania era tão forte. Quando passa a ventania, todas as bombas estavam expostas no chão.
Porque a oração, ela abre os nossos olhos espirituais e físicos também. A oração tem esse poder. A oração, irmãos, ela cura a ansiedade. Olha só o que diz o versículo de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você pode ter tristeza, você pode chorar, mas se você orar, a paz que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração. Isso é fruto de quem ora. Deus também faz milagres, Deus também faz milagres para aquele que ora. Irmãos, olha o Jonathan aqui, curado, ia ficar cego. Parece que a notícia era um mês, pastor, é isso? O médico deu ele um mês de visão. E Deus curou. Deus ainda faz milagres. Sabe por que a incredulidade está reinando no seu coração? Porque você não está orando. Porque a pessoa que ora, ela sabe que o Deus que ela se relaciona é um Deus de milagres. É o Deus que faz o impossível. Deus ainda continua fazendo milagres. E eu encerro essa parte dizendo que também a oração, ela faz você conhecer o seu propósito e conhecer a Jesus Cristo. A oração faz você conhecer quem é Jesus, o que Ele preparou para você aqui na terra, qual é o seu propósito de vida. Irmãos, diz a Bíblia que Paulo vai dizer assim: olha, se nós esperarmos por Deus somente nessa vida aqui, nós seremos os homens mais miseráveis da terra. Por que Paulo está dizendo isso? Porque tem pessoas que só vivem o aqui, pessoas que só planejam a vida aqui, pessoas que só ficam doentes por coisas daqui, pessoas que ficam loucas, alucinadas, projetando, fazendo, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ganhar, porque eu tenho que prosperar, porque eu tenho que fazer. Irmãos, existe um propósito eterno para a sua vida. E quando você começa a ter uma vida de oração, você vai perceber que a vida eterna é, meu Deus do céu, eu vou dizer que nem é mais importante, nem se compara com a vida que você tem aqui na terra. E aí eu vou dizer para você o seguinte: você não consegue acordar de manhã, pelo menos falar com Deus. Você não vai conseguir. Seu coração vai arder. Se chegar à noite, você não orou, você vai dobrar o seu joelho, você vai chorar, você vai começar a pedir Deus perdão, porque você entendeu o seu propósito de vida, você entendeu o propósito da eternidade, você passou a ter um conhecimento de quem é Jesus, da pessoa preciosa de Jesus, de como é bom relacionar com Ele. Você joga tudo para trás, como Maria fez, todos os seus afazeres, não importa qual sejam eles, não importa o tamanho da sua agenda no dia, você joga tudo para o ar, você vai embora. Eu preciso conversar com meu Deus, eu preciso falar com Jesus, eu preciso, porque eu preciso de vida, eu preciso. Será que vocês estão compreendendo o que eu estou pregando ou não? Será? E aqui, amados, eu faço essa pergunta para vocês: será que nós somos homens e mulheres de oração? Será que eu estou pregando para um povo que ora? Será que eu estou pregando para um povo que tem um coração ardendo por Deus? Será que eu estou pregando para um povo, e aqui o Senhor está me conduzindo, que vou dizer assim, não vou pegar muito pesado não. Deus vai me dar ousadia do pastor Luiz ainda. Vamos lá. Será que os filhos de Deus, aqueles que querem uma vida de oração e vai entender o que eu vou dizer.
Será que você não está achando muito pouco não jejuar até 11 horas? Terça e quinta? Ou você acha que tá legal? Hein? Você está satisfeito com o jejum de terça e quinta? Até 11 horas? Até 11 horas? Hein, pastor? Porque, irmãos, diante do Senhor, do Espírito Santo que está aqui, sem soberba, sem nada, isso é para quem está começando na fé. Para aqueles que já estão avançados, você devia estar o dia todo jejuando. Porque todas as vezes que eu entrego nesse horário de 11 horas, meu coração se entristece. E o Senhor fala comigo assim: isso é muito pouco. Isso é para quem está iniciando. Você não está iniciando mais. E ali eu choro, peço a Deus perdão, peço a Deus para me ajudar. Irmãos, se você não está fazendo nem o de terça e nem o de quinta, corre logo para Deus e pede a Deus misericórdia. Porque alguns, vou dizer alguns que não são muitos, estão crescendo e vão crescer, e você está ficando para trás. A Igreja Batista Tempo de Deus está crescendo, ela vai crescer muito mais, e vocês vão ficar para trás. Não é uma disputa aqui não, é porque Deus tem pressa, porque existem pessoas sedentas por Deus, procurando a vida de Deus, e Deus tem pressa para fazer esse povo crescer. Então, será que somos homens e mulheres de oração? Será que Deus está ouvindo a nossa oração? Eu quero entrar nessa parte. Será que Deus, você já fez essa pergunta algum dia? Será que Deus ouve a minha oração? Será que eu estou orando correto? Será que o modo como eu tenho vivido, como eu tenho orado, será que Deus está recebendo as minhas orações? Gente, vocês precisam fazer essa pergunta, porque não faz sentido. Para e pensa, que sentido tem você estar na igreja se os céus não recebem a sua oração? Qual que é o sentido? Se de lá que vem o nosso socorro, não é dos homens. Olha só, eu quero dar só algumas características da oração que Deus não ouve. Tudo isso tirado da palavra do Senhor. Então eu mostro para vocês dentro da Bíblia que existem pessoas que não são reconhecidas por Deus. Ou seja, Deus não conhece essas pessoas. Essas pessoas estão na igreja, estão ativas na igreja, mas diz a Bíblia que essas pessoas nunca foram conhecidas por Deus. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, é um versículo famoso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Você já fez essa pergunta? Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que quando você ora, Deus sabe o seu nome? Será que quando você ora, Deus reconhece a sua voz? Porque eu sei a voz do João. Se o João gritar lá embaixo, eu sei que é a voz do João, meu filho. Assim também é Deus. Quando você ora, Ele reconhece a sua voz. Ele sabe que é você, porque Ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele reconhece a sua voz. Então, porque existem pessoas, e faz essa pergunta para você e agora: será que Deus te conhece? Será que você é conhecido por Deus? Segunda oração que Deus não recebe é aquela pessoa que guarda mágoa no coração. Salmo 66, 18: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Se Deus não perdoa, irmão, Deus não ouve também. Se porventura alguém aqui tem mágoa no coração, você precisa urgente resolver isso.
porque você está louvando, você está pregando, você está cumprimentando as pessoas, você está dando a paz do Senhor, você está transparecendo que é de Deus, mas a sua oração não está sendo ouvida. Que benefício que você tem? Nenhum. Se os céus não estão recebendo a sua oração. E aqui, irmãos, não tem desculpa. Não adianta você chegar para mim no final do culto, mas pastor, eu não consigo. Não adianta. É um mandamento. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar e ponto final. Não tem curso, não tem não tem ministração. Não adianta fazer campanha aqui de uma semana de óleo. Eu posso molhar você no óleo aqui. Não adiantar nada. Você precisa decidir. Perdoar. Acabou. Porque um dia Deus te perdoou. Ponto final. Pastor, me ajuda a perdoar. Lembre do que você faz com Deus e Deus te perdoa. Agora você vai perdoar aquela pessoa. É assim que funciona o perdão. Você olha para os seus pecados. Nossa, olha o tanto que Deus me perdoa. Eu não posso perdoar o meu irmão? É assim que funciona o perdão. Quando você olha para o seu pecado, para a sua falha, olha quantas coisas você já fez contra Deus, e a Bíblia diz que Deus te perdoa. Olha que lindo. E você não pode perdoar o seu irmão. Aí Deus vai olhar lá de cima para você e vai dobrar os braços assim. Estou te entendendo não. Eu te perdoo, você não vai perdoar aquela pessoa. Então eu não vou te perdoar também. É assim que funciona. E Deus te dá graça para você perdoar. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui. Terceiro, a oração que Deus não ouve é aquela que existe a dúvida. Tiago 1,6, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Se você duvida daquilo que você ora, também o Senhor não vai te responder. Não adianta. Pode subir um monte, pode fazer campanha, pode visitar outras igrejas, pode fazer o que você quiser, irmão. Se você não crê, Deus não vai receber sua oração. E a Bíblia diz que não pode ter nenhuma dúvida. A fé verdadeira é aquela que não existe dúvida. Amém? Se está duvidando, Deus não recebe a sua oração. Continuando. Quarto, quando nós pedimos para o nosso próprio prazer. Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O pastor está pregando sobre a série de mau comportamento. Deus querendo abençoar o povo, mas o mau procedimento do povo faz com que Deus não abençoa o seu próprio povo. E um dos maus procedimentos aqui, Deus sonda o coração da pessoa que está orando, está pedindo, mas Deus vê que é para o próprio prazer aquilo que ela está pedindo. Quantas pessoas adquirem um bem material e não vêm na igreja mais como vinha antes? Porque ela recebe o bem material e gasta para os seus próprios prazeres, não chama nenhum irmão para ir lá. Olha só, isso é verdade. Não dá carona, eu já andei a pé, irmão. Meu Deus, eu tive que orar para os meus inimigos muitos anos. Passava do meu lado, jogava até água em mim. Oh Deus, abençoa, Senhor. O carro vazio, irmão. Não dava carona. Falei, oh Deus, me dá que eu vou dar carona para o povo. É assim que você ora. Não é para o seu próprio prazer. Não é para pisar no irmão. É para glorificar a Deus. Então se você está pedindo qualquer coisa para Deus, Deus está sondando o seu coração para saber se é para o seu próprio prazer. O crescimento da sua empresa é para Deus ou é para você mostrar para o outro que cresceu porque zombou de você? Deus não vai te dar. Não vai te dar. Tudo que é para o seu próprio deleite, Deus não nos dá. E último aqui, finalizando. Quando não damos ouvido à lei de Deus. Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se você está rejeitando a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, diz a Bíblia que a sua oração passa a ser abominável para o Senhor. Percebe que
Por isso que Deus não está respondendo às suas orações. Eu estou dizendo para pessoas que praticam essas coisas que eu estou falando. Pastor, tem muito tempo que eu oro e Deus não responde. Pode ser que você está praticando o que eu acabei de pregar. E não adianta, irmão, você pedir um homem de Deus para orar por você. Deus não vai falar com você. Porque você não está dando ouvidos à lei de Deus. Amados, eu quero aqui encerrar. Falta 5 minutos, amém? Agora, qual é a oração que Deus ouve? Primeiro, como eu disse no começo, primeira coisa que Deus vai perceber, vai olhar, é se você é um filho de Deus. Se você é reconhecido nos céus. Porque diz a Bíblia em João 1, 11, 12, diz assim: veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. A primeira coisa que você precisa ser é um filho de Deus. E quantas pessoas não têm esse entendimento? Qual o entendimento? Se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já passou pelas águas, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já fez essa prática de coração, corpo, alma e espírito, diz a Bíblia que você se torna um filho de Deus, e os céus passam a conhecer você. Quando Gabriel foi na casa de Maria, Gabriel, o que disse? Salve Maria. Não só Deus conhecia ela, mas Gabriel também conhecia. Os céus conheciam Maria, porque ela era uma filha de Deus. Quando Daniel ora, o que a Bíblia diz? Que Deus envia o arcanjo Miguel para batalhar contra Satanás nas regiões celestiais. Miguel sabia que Daniel chamava Daniel, e que era Daniel que estava orando, porque os céus reconhecem o Filho de Deus. Primeira coisa que você precisa ser é um filho de Deus. Se você não for um filho de Deus, Deus não está ouvindo a sua oração. O meu jeito é mais manso de dizer, mas essa palavra é muito pesada. Faz essa reflexão. Se você está desviado da casa do Senhor, meu irmão, não adianta. Enquanto você não voltar para a presença de Deus, Deus não vai ouvir a sua oração. Deus só vai ouvir a sua oração o dia que você se arrepender genuinamente, novamente. Senão, Deus não vai ouvir a sua oração. Então você precisa se tornar um filho de Deus. Segundo, nós precisamos orar a palavra de Deus. Irmãos, e aqui eu finalizo. Quando você vai aprender outro idioma, o inglês, francês, o japonês, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai numa escola, Você vai se inscrever lá bonitinho. Aí você vai pegar um livro. Sim ou não? E ali você vai passar a estudar o livro, vai aprender a linguagem da língua que você quer aprender. Vamos falar aqui do inglês. Você pega o livro de inglês, você vai estudar o inglês, você vai ler o livro de inglês para você aprender a falar o inglês. E o reino dos céus funciona a mesma coisa. Você não ora do seu jeito. Existem as maneiras certas de orar. E aqui eu volto sempre a repetir de novo, como o pastor Luiz tem ensinado. Nós precisamos orar a palavra de Deus. Porque quando você ora a palavra de Deus, você está falando a linguagem dos céus. Você não está falando a sua linguagem. Você está orando a palavra. Os discípulos viam o resultado do ministério de Jesus, por quê? Porque viam Jesus orando e as coisas acontecendo. Aqui, troca uma ideia com a pastora Ginés, vocês mulheres. Pastora, como é que é? O ministério de mulheres cresce muito, vejo o resultado na sua vida. Alguma vez você já perguntou, como é que a senhora ora? Como é que é, pastora? Vejo Deus abençoando a sua vida, vejo Deus abençoando a Karen. Como é que é?
Algum dia você chegou, pastor Luiz, como é que o senhor ora? Tá doido, moço? Sua igreja começou lá na sua casa. Olha aqui essa igreja, não tem político, não tem empresário, não tem nada, não tem colandria, não tem aliança, não tem nada. Já é essa igreja, mais 4 lotes. O senhor vai construir escola. Como é que é, pastor Luiz? Como é que o senhor ora? Algum aqui já fez isso? Já perguntou? Não pergunta. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, é duro dizer, porque a maioria aqui não quer orar. A maioria aqui quer ter, mas não quer aprender. Elas se acham autossuficientes, acham que sabem, acham que oram, elas acham que sabe tudo, mas elas não querem sentar para aprender. Sabe por quê? Porque sentar para aprender dói. O nosso orgulho vai lá embaixo. Tudo que você aprendeu lá no seu passado, na outra igreja que você congregava, aí você vai ter que pegar esse pacote do orgulho e jogar fora. Aí você vai ter que sentar novamente para aprender. Só que quando você senta para aprender, você cresce muito mais. O povo de Israel não quis ouvir Moisés. Foi soberbo e orgulhoso. Deus falou, beleza, então fica rodando aí 40 anos aí. Não querem crescer na oração? Não querem sentar para aprender? Deus está dizendo, beleza, continua com a vida que muitos estão levando, rodando, e não chegam no resultado. Porque quando você ora a palavra, eu dei aqui 2 exemplos aqui, ó. Olha só, bem simples, porque nós como pastores precisamos ensinar. Então se você não sabe ainda orar, o segredo é comece a orar. Não tem segredo. Irmãos, comece a orar do seu jeito, da sua maneira, mas vai. Fica 5 minutos, vai, ora. Começa do seu jeito, mas examina a palavra. Conversa com o pastor Luiz. Conversa com a pastora Edneia. Como é que ora? Como é que faz? Como é que é assim? Não, pastor, eu tenho o Espírito Santo, ele me ensina e tal. Aí você... Não, irmão. Senta e aprende. Isso que é de Deus para a sua vida. Senta e aprende. Depois você faz. Olha isso aqui. Isso aqui que eu estou pregando, eu aprendi com o pastor Luiz. E eu executo. E vejo resultados na minha vida. Todas as vezes que eu vou pedir para Deus alguma coisa, gente. A Lorena é testemunha que às vezes eu vou orar, eu pego um papel lá em casa. Eu vou com um papel para orar. Pego um papel e vou lá para a oração. Aí, orar não é fácil não, irmão. Pergunta para o pastor Luiz aí, que é homem de oração. Estou aqui sendo Mr. M, não. Orar não é fácil não, mas a gente consegue. Tem dia que eu fico lendo os versículos, orando. Oh Deus, a tua palavra diz que quando eu peço, eu recebo. Quando eu bato, a porta se abre. Quando eu busco, eu encontro. Então Deus, nesse momento eu estou te pedindo, eu estou batendo, eu estou buscando, em nome de Jesus, por isso e por isso. Oh Deus, o que eu estou te pedindo vai te glorificar, sabe por quê? Porque se eu tiver isso, eu vou fazer aquilo para a glória do Senhor, para o avanço do teu reino. Aí eu orei o quê? Um exemplo, 5 minutos. Só que eu orei a palavra. Pega Daniel capítulo 9. Pega Esdras capítulo 9. Você vai ver esses homens orando. Eles oravam a palavra. Conversa com o pastor Luiz, com a pastora Edneia. Como eles oram? Deus, dá crescimento ao teu povo. Senhor, dá crescimento à mulher única. Senhor, dá crescimento ao homem ao máximo. Senhor, dá crescimento aos jovens habitudes. Senhor, porque a tua palavra diz que o crescimento vem do Senhor. Acabou, irmãos. Acabou. Porque é a palavra de Deus. Olha aqui. Oh, gente, tem que mostrar, né? Tem que mostrar. Trocentas folhas aqui, mas aqui, ó. Olha isso aqui. Oração pela vida espiritual. Como ora para a vida espiritual? Como eu disse, 1 Coríntios 3,6. O crescimento vem do Senhor. Aqui, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Então o crescimento vem do Senhor. Você vai chegar para Deus e vai falar assim: Senhor, eu preciso de crescimento espiritual, porque o crescimento vem do Senhor. Ponto. Deus, eu não estou conseguindo jejuar até 11 horas. Me dá crescimento no jejum. Senhor, eu não estou conseguindo orar 1 hora. Me dá crescimento na oração. Senhor, eu não estou conseguindo ler a tua palavra. Senhor, me dá crescimento na leitura da palavra. Pronto. Aí você vai embora.
Pastor, o que eu vou orar amanhã? Ora a mesma coisa. O que eu vou orar no outro? Ora a mesma coisa. Ora a mesma coisa. Ora a palavra. Acabou. Você está orando a Bíblia. Você está movendo os céus. Você está movendo o coração de Deus. Olha aqui. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, é da vontade de Deus que você cresça. Aí você vai pegar 2 Pedro 3,18. Você vai ler em voz alta. Deus, olha aqui, Senhor. Eu estou falando sério, eu faço isso aqui. Deus, olha o que está escrito em 2 Pedro 3,18. É a sua vontade do Senhor me dar crescimento. Aí eu leio. Aqui, Deus, cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre, amém. Está escrito na sua palavra, Senhor. O Senhor não pode ir contra a sua palavra. E dá crescimento. E vai pedindo. Aí você vai recebendo. Na hora que você assusta, Deus te dá um discernimento. Deus te dá um sonho. Aí Deus, no culto, você arrepia. Aí você vai. Aí quando você mentir, você vai no mente mais. Quando você vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar você. Está vendo? Você me pediu em oração, eu estou te dando. Porque você orou a palavra. Oração pela vida financeira. Estou ensinando vocês aqui coisas simples. Olha aqui. Que é falado aqui nessa igreja. Mas poucos oram. Ageu 2,8. Senhor, a tua palavra diz: o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ó Deus, estou precisando de um trabalho. Estou desempregado. Aqui, a tua palavra diz que se o homem não trabalhar, ele não pode comer. Então, Senhor, estou desempregado. Abre uma porta de emprego para mim. Diz a tua palavra que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Diz a tua palavra em Romanos, capítulo 9, que eu não posso dever nada a ninguém, exceto amor. Senhor, as dívidas estão chegando, e se eu começar a dever, o teu nome vai ser manchado. Eu não quero manchar o seu nome, eu quero glorificar o teu nome. Então, no nome de Jesus, abre uma porta de emprego para mim. Pronto. Vem, pastor Luiz. Plantei, Apolo regou? Isso. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Continuar? Isso. Certo. Deus. Qual que é o poderio? Que após Cristo dá o crescimento, vocês querem ser alguma coisa. Após Cristo dá o crescimento, vocês querem ser alguma coisa. Agora não é mais para Cristo, agora é tua. Você que orou, você que buscou, você que
Irmãos, pode colocar sobre os seus pés. Vou finalizar, já finalizei. Fomos abençoados. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês.